Meus irmãos, hoje nós vamos começar esse mês em termos de pregação e nós vamos ministrar ao longo do mês de maio sobre família. E a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar hoje é sobre eu, Deus e a minha família. Porque antes da gente olhar para o funcionamento da nossa família ou para o ardor e o nosso desejo espiritual sobre os outros da nossa família, há um clamor e um desejo de primeiro olharmos sobre nós. Então começamos nesse movimento de eu e Deus, para que seja então eu, Deus e a minha família. Se você quiser e se você puder, abre a tua Bíblia em Efésios 5. E talvez se você conhece um pouco de Bíblia, conhece um pouco de passagem bíblica, quando eu falo Efésios 5, você deve estar pensando, lá vem o pastor falar em cima de Efésios 5, a partir do verso 22, quando ali a gente tem basicamente a relação ou o conselho bíblico dizendo, olha, a família deve funcionar dessa forma, mulheres, homens, pais e filhos, e assim caminha até o início do capítulo 6. É basicamente ali, esse capítulo é conhecido como os deveres domésticos, né? Como a família deve funcionar. Mas não vou falar hoje de Efésios 5 a partir do 22. Vou falar dos versos que antecedem. Nós vamos trabalhar desde o verso 17. Ou melhor dizendo, desde o verso 15. E o que a gente precisa entender na figura macro aqui de Efésios, para eu ser rápido e objetivo, é que do capítulo 1 até o final do capítulo 3, se você prestar atenção, o final do capítulo 3 é Paulo fechando o pensamento dele em oração. E ele fecha literalmente o capítulo 3 com um amém. Que Deus, que a glória do Senhor seja sobre a igreja de Jesus Cristo em todas as gerações, amém. E esse primeiro pensamento que ele está fechando, se você entender um pouco do que eu li antes da ceia, eu li Efésios 2. E basicamente, então, o capítulo 1, 2 e 3, ele está falando sobre a nossa união em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, a nossa unidade com Cristo, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos vivificou em Cristo. Então essa é a ideia nesse primeiro bloco, na primeira metade de Efésios. A partir do do capítulo 4, melhor dizendo, se você observar, o 4:1, ele vai dizer, olha, eu rogo, pois, como prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. E aí ele começa então a dizer como o cristão, como a igreja em Éfeso, mas nós também aqui, hoje, século 21, devemos nos portar, uma vez que recebemos essa união com Cristo, recebemos agora vida em Cristo, como essa vida com Cristo deve refletir o nosso caminhar, o nosso dia a dia. Está claro isso para todo mundo? Então, bem rapidamente, um panorama para a gente tentar entender onde a gente está. Do capítulo 4, 5 e 6, ele está dizendo, é assim que vocês devem andar. E vocês devem andar de uma forma digna, que expresse essa união que vocês receberam a partir de Jesus Cristo. E aí o capítulo 5, então, se você estava comigo lá no capítulo 5, ele continua essa temática dizendo, capítulo 5, verso 1, só para a gente contextualizar o capítulo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós em oferta e sacrifício. Então essa temática do andar, do como andar, andeis, andai, essa expressão ela é recorrente aqui no capítulo 5. E aí o verso 15, que é onde a gente começa essa nossa análise, ele diz o seguinte, eu estou em Efésios 5, 15. Diz o seguinte, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, ou de Deus. E nós precisamos então pausar aqui e entender, gente, a gente está assim, para começar o verso 22 aqui, quando diz que mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amem as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Mas nada disso vai fazer sentido na minha vida, na sua vida, na vida da família. E aqui não importa se você é casado, se você vai casar. Mas o fato é que nada disso vai funcionar no nosso arranjo familiar, se antes nós não
obedecermos e entendermos esses versos que antecedem, dizendo, olha, vejam prudentemente como vocês andam. Porque antes de ser marido, antes de ser esposa, antes de ser filho, nós somos filhos de Deus. Então, o meu papel de fato no arranjo familiar vai funcionar bem quando eu estou alinhado primeiro com o Senhor. Porque quem casou falou isso, olha, até que a morte nos separe. E para Deus, quando nós recebemos vida eterna, essa frase não cola, porque a morte, na verdade, nos une mais, falando da morte aqui na terra, porque, na verdade, nele nós não teremos mais morte espiritual. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, esse papel que temos na eternidade, ou na eternidade com Cristo, é maior do que o nosso aspecto temporário nessa terra. E é isso que eu quero chamar a nossa atenção e o que Deus ministrava no meu coração, por isso sou eu, Deus e a minha família, porque às vezes a gente vai muito no como. As esposas têm que agir assim, os maridos têm que agir assim, filhos sejam obedientes. E geralmente a minha e a sua insubmissão familiar, ela é decorrente da minha insubmissão ou não espiritual. Então ele diz, olha, andem de forma prudente. Vejam prudentemente como andais. E meu primeiro conselho para vocês, e é para mim também, é ande prudentemente na sua casa. E eu não estou falando aqui de você ficar com cuidado para saber se o chão está molhado, se passou o pano ou não. Mas esteja atento. Na sua casa, não feche os seus olhos espirituais. Na sua casa, não baixe a guarda. E aí talvez no nosso coração pode ficar como? Mas que coisa chata, na minha casa eu não posso ser eu? Infelizmente não. Por quê? Porque você tem que ser Jesus em você. Minha esposa não precisa do Abraão. Porque o Abraão é chato. O Abraão não vai ter nada de bom para dar, mas Cristo revelado através do Abraão pode agradar e ser bênção para Pauline. Eu estou dando o meu exemplo, mas isso serve para todos nós. Sua esposa, meu amado irmão, não precisa mais de você, ela precisa de Cristo revelado em você. O seu marido, esposa, não precisa mais de você, ele precisa de Cristo revelado em você. Filhos, da mesma forma. Então, nós precisamos andar em casa de forma prudente e andar na convivência familiar de forma prudente. Não baixe a sua guarda. E ele traz 2 exemplos rápidos a respeito do que refletiria, Diego, essa caminhada. Ele diz, olha, veja prudentemente como andais, não como nécio, mas sábios, remindo, verso 16, o tempo, por quantos dias são maus. Quem está comigo? Minha pergunta, os dias estão bons hoje em dia para a família cristã? Está fácil ser família cristã? Não, está pior ainda, está mais difícil ainda, ou está tão difícil quanto. Então, os sábios, se a gente anda prudentemente em casa, a gente vai aproveitar cada oportunidade. Esse é o significado do remindo o tempo, porque os dias são maus. Basicamente, a ideia original aqui é ele dizendo, aproveite ao máximo de cada oportunidade, para você extrair o máximo espiritualmente de cada oportunidade. Lá em casa a gente comia sopa demais. Por quê? Porque antes de jogar qualquer comida fora, meu pai transformava aquilo em sopa. Talo de verdura virava sopa. Arroz do almoço na janta virava sopa. Macarrão do dia anterior misturava, virava sopa. Jogava 3 ovos e virava sopa. A gente dizia, pai, como é que o senhor inventa tanta coisa assim? Diz ele que trabalhou na prefeitura, isso ele trabalhou mesmo. E aí, nos programas sociais lá da prefeitura, ia ter um curso sobre aproveitamento de alimentos. Ele achou interessante e foi. Ele, pelo visto, ele aprendeu. Porque lá em casa, aproveitamento, ou na casa dos meus pais, aproveitamento de alimentos, vira consumê, bate tudo, vira um caldinho ali, maravilhoso. Pastor, mas em Fortaleza vocês tomavam essas coisas? Tomava, irmãos. Não, tinha que esperar frio para tomar sopa. Nunca existiu isso na minha vida. Aprendi isso quando casei. Porque deu maio, junho, quis tomar uma sopa, e aí minha esposa olhou para mim e falou, mas não está no inverno. Eu disse, não sabia que tinha menu verão e menu inverno. Mas a ideia basicamente é aproveite ao máximo cada oportunidade.
A gente desperdiça tanto alimento, a gente desperdiça tantas coisas. Estou pegando o alimento só como um paralelo, que a gente poderia aproveitar muito mais. Na nossa vida não é assim também, nós aproveitamos oportunidades todas? Não, nós perdemos oportunidades, é fato. E sabe o que eu tenho descoberto com o meu filho que só tem 11 meses agora? É que ele não vai ficar pequeno de novo. E nem eu estou ficando mais novo. Eu estou ficando mais velho, meu filho está crescendo. Eu não tenho mais o ontem com ele. Se eu não aproveitar o hoje com ele, eu não tenho mais o ontem com ele. Mas não chora, não se desespera. Deus não desperdiça nem as nossas frustrações. Deus não desperdiça nem os nossos fracassos. Deus não desperdiça a oportunidade como nós. Se hoje nós fizermos uma decisão, dizer, eu não vou mais andar de forma inconsequente perante os meus, eu vou aproveitar ao máximo cada oportunidade, há um futuro que pode ser escrito por Deus para cada um de nós, a despeito de oportunidades perdidas. Essa é a beleza do nosso Deus, que a gente não pode reescrever o passado, mas começando hoje, Ele pode reescrever maravilhosamente todo o nosso futuro. O povo de Deus no Antigo Testamento sabia bem disso. Deuteronômio 6 é um texto, uma passagem bíblica conhecidíssima. Só para que a gente entenda, ele está lá dizendo, ouça, ó Israel. Isso é um dos textos principais para o povo judeu. E no Antigo Testamento era um texto que dizia sobre o estilo de vida deles. Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. Claro, eles estavam entrando no meio de um povo politeísta para conquistar a terra. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Que todas as palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Agora, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço, prenda na sua testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso aqui é aproveitamento de todas as oportunidades. Sentou é oportunidade. Está em pé é oportunidade. Deitou é oportunidade. Levantou é oportunidade. Está comendo é oportunidade. Está voltando da igreja é oportunidade. Eu e você temos muitas oportunidades para sermos voz do Senhor sobre a nossa família. Mas comece em nós, para que possa extravasar para outros. Verso 17 de Efésios 5. Pelo que não sejais insensatos, mais uma vez ele traz esse dilema entre o que é a sensatez e o que é a insensatez, o que é a sabedoria e o que é a tolice, ou ser nécio. E aí no verso 17 ele diz, olha, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Porque existe uma diferença entre aproveitar todas as oportunidades e ser uma pessoa oportunista. O oportunista, ele olha para si e quer para ele aquela oportunidade. Tem um aspecto negativo quando a gente fala que aquela pessoa é oportunista. Agora, aquela pessoa agiu em momento oportuno, ela foi direcionada espiritualmente pelo Senhor. Por isso que nós temos que entender então do Senhor qual é a vontade dele sobre nós. Qual é a tua vontade, Pai? Nesse momento que eu estou agora, perante os meus, ou onde eu estou agora, como o Senhor deseja que eu haja? O que o Senhor deseja que eu faça? Isso não é um conhecimento teórico, isso não é um conhecimento abstrato, isso é um conhecimento pessoal, é um entendimento pessoal da vontade de Deus. Senhor, eu conheço a tua voz, eu reconheço o teu falar, eu não quero perder nenhuma oportunidade. Então, meu conselho, mais uma vez, para cada um de nós é, andemos de forma prudente em nossas casas, não baixemos as guardas, ou a guarda. Aproveitemos de forma melhor e espiritualmente falando as oportunidades, porque os dias continuam sendo maus. Provérbios 14, muito conhecido, vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a casa. É esse nível de sabedoria e oportunidade que nós queremos viver, meus irmãos. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Se eu e você, se a pergunta for para nós, como nós temos usado o nosso tempo em oportunidades que o Senhor tem criado sobre nós? Como nós temos visto cada oportunidade em família? Como eu e você temos visto a oportunidade minha, para eu crescer primeiro, para que a minha família possa ser abençoada? Como nós temos convivido e aproveitado cada oportunidade? Verso 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do
Isso, podemos falar isso mais forte? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então há um comando negativo e há um comando positivo. Não faça algo. Pelo contrário, faça algo. Então ele está combatendo aqui primeiro, olha, não fiquem embriagados. Porque onde há vinho, onde há embriaguez, há contenda, há desordem, há dissolução das coisas. Mas onde há o Espírito, há unidade, há uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Então há harmonia, há crescimento, há edificação. Muito se debate entre os comentaristas, de fato, o que Paulo estava combatendo aqui. Será que era, por exemplo, quando a gente lê 1 Coríntios 11, que a gente lê geralmente, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Quem já escutou isso? Todo mundo que eu falei hoje, né? Não. Mas ele basicamente nessa hora, se você ler os versos que antecedem, o início do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele está dizendo, quando vocês se juntam para a condenação de vocês. Porque há desordem. Aí ele está tendo que instruir a igreja como é que celebra a ceia. Então, aqui alguns vão dizer, Paulo estava condenando isso, porque no momento da ceia não era esse copinho pequeno, mas era um pouco mais farta a situação lá. E aí a ceia que era consagrada ao Senhor estava virando um momento de embriaguez. Ele está combatendo isso. Ou ele está simplesmente traçando um paralelo aqui entre dizer, olha, se você se embriaga com vinho, você passa a ser dominado por ele. É ele que está determinando as tuas ações, ou a falta de ordem das tuas ações. Ao invés de você ser guiado ou desguiado, se é que eu posso usar essa expressão, pelo vinho, seja guiado e nutrido pelo Espírito. Então, nós precisamos não apenas não baixar as nossas guardas, não apenas sermos cuidadosos na forma como a gente anda em casa, mas meu segundo conselho para você é, encha-se de Deus na sua casa. Encha-se do Senhor. Alimente-se do Senhor. Que Ele seja aquilo que move as tuas ações e o teu coração, aquilo que move os teus pensamentos, que Ele coordene as tuas ações, que a gente não se perca e se confunda com a embriaguez do vinho ou com as coisas dessa vida, mas que a gente seja, Senhor, eu quero me encher de Ti. Por isso que hoje cantamos, minha alma anseia por Ti, Senhor. Encha-se, e aqui é legal a gente pensar que Ele não está dizendo, fique parado que vão te encher, há uma responsabilidade nossa. Quando o pai e a mãe saem assim de casa, né, irmã Maristela, aí ama os filhos, então vai lá e, por exemplo, deixa o almoço pronto, né? Às vezes a mãe já deixa o prato feito, Ricardo. Ou você também, Ricardo, você que é um pai zeloso, cuidadoso, cozinha bem, oh aleluia. É profecia, né? Assim, pela fé declaramos isso. Mas aí a mãe deixa lá tudo, pronta, Vanessa. E aí fala assim, olha, Gabriel, estou saindo, a comida já está na geladeira, o suco está pronto, é só esquentar. Mas você não pode se alimentar pelo seu filho. Ainda assim ele vai ter que ir uma hora lá fazer o quê? Pegar o pratinho que está todo bonitinho pronto, colocar no micro-ondas, aquecer para ele poder Por mais que você prepare tudo. Aí quando você chega em casa e vê que o prato está lá intacto. Ele comeu sucrilhos com leite. Se embriagou com vinho e não com espírito. É a gente, irmãos. Tinha uma alface, uma rúcula, um tomate, uma coisa saudável preparada. Mas ele foi lá e comeu aquilo que não nutre. Assim somos nós. Deus está dizendo, olha, o Espírito está pronto, o Espírito está derramado sobre vocês. Jesus Cristo já consumou o que Ele precisava consumar, Ele já fez, pastor Edmilson, a parte da aliança e da promessa que Ele se comprometeu a fazer. Agora cabe a mim a você dizer, então eu quero me encher, a responsabilidade é minha e sua, ninguém pode encher você do Espírito, é você. Eu e você precisamos tomar posse dessa palavra e dizer assim, eu quero do Senhor na minha vida. Eu quero do Senhor na minha vida. Nós temos essa responsabilidade. Alguns debatem, se você leu o verso 18, a gente vai dizer, enchei-vos do Espírito. Algumas expressões vão dizer, pelo Espírito, ou com o Espírito. Pode ser que você tenha, e aí é uma discussão dentro da língua grega, irmão Alexandre. Mas a bem da verdade é que nós vemos que esse tema sobre plenitude, sobre o estar plenamente
provido, plenamente saciado, plenamente cheio, ela acompanha, irmão Jefferson, essa temática de Efésios todo. Se a gente pegar o começo, Efésios 1, 22, vem rapidamente comigo lá, ele vai dizer o seguinte, Efésios 1, 22, sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, falando de Cristo, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele usa essa expressão, Cristo em nós é essa plenitude. E nós, como corpo de Cristo, precisamos expressar a plenitude de quem Ele é. Essa é a relação desse verso. Capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17 vai dizer, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender a todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam o quê? Cheios de quê? De toda a plenitude de Deus, aleluia. Capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós precisamos da plenitude de Deus em nós. O que é isso? É todo o Senhor mesmo, é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo, porque Deus é um só. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos estudado em Gênesis, irmão Jefferson e Estevão estão com a classe, nós temos falado sobre nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E naquele momento da criação nós temos o que? A Trindade operando. Se você observar o restante desse texto, vem comigo, voltei para Efésios 5. Efésios 5, 18, ele está dizendo, olha, vocês sejam cheios do Espírito. Aí lá no verso 20 ele diz, olha, dando graças por tudo que o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui nesses curtos versos a Trindade expressa na nossa vida. Quando a gente deseja ser cheio do Espírito, a gente está dizendo que a plenitude de Deus possa habitar em mim. Que seja Deus Pai, que seja Deus Filho, que seja Deus Espírito Santo. Eu quero a plenitude de Deus em mim. Nós somos cheios do Espírito. Pela ação do Espírito em nós, pela ação de Deus em nós. Que nossa oração seja essa. Senhor, eu quero viver a plenitude do Senhor em mim. Eu quero ser cheio do Senhor. E aí a gente termina com o verso 19, 20 e 21. E eu vou falar para os irmãos que até o começo dessa semana, antes de eu ter estudado esse texto, e eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso, muito era sobre... Pode segurar. É o último ponto, mas pode segurar. Eu vejo, já escutei muitas pessoas falando sobre o 19, o 20 e 21 como sendo uma forma de você ser cheio do Espírito. É como se Paulo estivesse dando aqui a receita. Lá no 18 ele falou, olha, encham-se do Espírito. Aí a gente pode fazer a pergunta, como? Aí, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Aí o verso 20 vai dizer, agradecendo ao Senhor em todo tempo. Verso 21 vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Na verdade, esses três versos que estão juntos na linha de pensamento lá no texto original, com o verso 18, é um pensamento que pega o verso 18, 19, 20, 21. Ele não é sobre como ser cheio do Espírito, mas ele é muito mais sobre o resultado de quem é cheio do Espírito. Então, quando eu e você lermos o verso 19, quando eu e você lermos o verso 20 e 21, nós estamos lendo o resultado de uma vida que é cheia do Espírito. E ele diz, como é que essa vida então se reflete? Como é que essa vida age? Qual é o resultado do enchimento do Espírito, da plenitude de Deus em nós? Ele fala, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, ou de Deus. Nós vemos em cada um desse verso, então, três expressões. Verso 19, nós temos a expressão de adoração.
E aqui a gente não tem que tentar, o que no nosso dia a dia significa cânticos espirituais, o que significa salmodiando. Todas essas são multiformas de adoração, de expressão de louvor ao Senhor, de adoração voltada ao Senhor. Com alegria, alguns salmos, você vai ter salmos, então a expressão é com instrumentos musicais, há essa menção, salmodiando ao Senhor. Mas a bem da verdade, o verso 19 está levando a mim e você dizendo: aqueles então que andam prudentemente, que aproveitam cada oportunidade, porque os dias são maus, que vivem essas oportunidades debaixo da vontade do Senhor, não se embriagam com vinho, mas buscam ser cheios do Espírito Santo, e em sendo cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece, eles vivem uma vida que louva ao Senhor, eles adoram ao Senhor. E aí no verso 20, ele vai dizer aqui, não apenas adoram ao Senhor, louvam ao Senhor, mas é uma vida que é movida pela gratidão, irmã Luciana. Porque ele diz, olha, dê graças em todo tempo, por tudo, ao nosso Senhor. É uma vida de alguém que é grato, alguém que está cheio do Espírito, é menos murmurador e mais agradecido. É isso. A ausência do Espírito em nós gera uma reclamação constante. A presença do Espírito em nós gera gratidão constante. Talvez não por cada detalhe, mas em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Filipenses 4,13. Paulo está terminando de relatar que ele pode suportar tudo. Ele diz, olha, eu sei viver no muito, eu sei viver no pouco, eu sei passar fome, eu sei ter alimento. Eu sei estar vestido, eu sei não ter. De forma que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, pela força de Deus em mim, eu posso enfrentar todas as coisas. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa mentalidade. Efésios 6, se você caminhar uma página aí, na sua Bíblia, 6,10, ele vai dizer, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o nosso convite. 5:21 para a gente terminar esse bloco aqui. Ele diz, então, adorem ao Senhor, sejam gratos em tudo. Verso 21 ele vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui é um gargalo. Que a gente poderia fazer uma série sobre esse texto, como ele se replica na nossa vida. Porque o grande problema para a gente é sujeição. Nós não queremos baixar a cabeça para ninguém. E é aqui que começa a linha de pensamento que liga tudo isso que a gente falou até agora, sobre ser cheio do Espírito, com o papel da família, do homem, da mulher, dos filhos. Esse verso 21, ele está finalizando o pensamento sobre ser cheio do Espírito, mas ele já está apontando, porque sujeitem-se um ao outro no temor do Senhor, porque eu vou passar agora mais algumas palavras falando vocês sobre sujeição, sobre autoridade, sobre disciplina. E aqui ele vai falar sobre autoridade em casa, ele vai falar autoridade sobre pais e filhos, sobre marido e esposa, ele vai falar sobre patrão e servos. Se você continuar lendo esse texto, é sobre isso. E essa sujeição não começa nas relações naturais. Eu não quero me sujeitar ao meu marido. Isso não é um problema natural. Isso é porque eu e você somos cabeça dura primeiro e temos dificuldade de nos render ao Senhor. Todo problema nosso, eu garanto para os irmãos, todo problema nosso de insujeição na terra, ele começa num lugar de insujeição ao Senhor. E toda facilidade nossa de sujeição na terra, ele começa numa dependência do Senhor. Senhor, eu estou sujeito a Ti, eu pertenço ao Senhor. Se nos ofende tudo, nós temos dificuldade de botar Jesus no trono da nossa vida. Eu estou no trono da minha vida. Se tudo me ofende, se minha vontade não é feita, eu estou chateado. Eu estou no trono das minhas ações. Não estou dizendo que a gente não vai se expor, que a gente não vai argumentar, não estou falando isso, mas que esse lugar de sujeição, ele precisa começar no lugar de sujeição ao trono de Deus o Pai. E aí facilita as nossas relações. Eu tenho certeza absoluta que se você e eu formos mais sujeitos à vontade de Deus o Pai, a nossa casa vai ter mais harmonia, essa igreja vai ter mais harmonia, as nossas relações vão ter mais harmonia. Porque começa nesse lugar de sujeição ao Pai. Porque não faz nenhum sentido um filho
cheio de Deus, ser desobediente? Faz? Você consegue linkar esses dois pontos? Nossa, meu filho é maravilha, é boca de Deus pura. Te obedece? Não. Faz sentido? Não. Não, meu marido é um brutamonte, mas é cheio de Deus. Nossa, ele fala, é a Bíblia pura. Faz sentido? Não, não faz. Porque a obediência ou a desobediência, ela nasce num lugar que é a sujeição ao Senhor. Que eu e você possamos batalhar por isso na nossa família. Antes de eu falar sobre, ou da gente sequer falar sobre como a gente deve ter essas relações, a gente precisa começar nesse lugar. O que me enche? Meu irmão, eu garanto para você, esses 3 ações de quem é cheio do Espírito, adoração, gratidão e sujeição, Satanás vai ficar doido, porque ele não vai conseguir bater no seu coração. É simples assim. Não é simples, é difícil, mas o resultado é simples. Seja uma pessoa que canta, que adora, que louva, que salmodia todo dia. Satanás vai olhar para você e dizer, eu não consigo tirar louvor do lábio daquele infeliz. Verdade ou mentira? Nossa, ele agradece por tudo, tropeçou, agradeceu, deu ruim, agradeceu, está chorando, louve, é tudo louve, ele está agradecendo. Ele vai dizer, eu não tenho como pegar esse cara ou essa mulher. Por quê? Porque há um espírito de gratidão constante no coração. Nossa, ele não tem dificuldade, a vontade dele pode não ser feita, mas ele rendeu isso ao Senhor, ele dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Satanás vai dizer, eu vou ter que desistir. Ele não vai desistir, mas na cabeça dele ele vai dizer, isso aqui é jogo perdido. Porque eu e você somos uma pessoa que louva, que adora, que agradece e que se sujeita. Então, que em casa, meus irmãos, meu conselho para cada um de nós e para mim, eu tenho buscado, eu vou falar para os irmãos, era preparando a mensagem várias vezes ao longo da semana, que isso não é uma sentada, são várias, e aí meu filho vinha lá, e aí o que eu faço? Dou um abraço, fecho a porta. Como é que a gente tem que perguntar ao Senhor o tempo todo? Que em algum momento fechar a porta e dizer, papai não pode agora, vai ser discernir a vontade de Deus. Mas em outro momento dizer, abre a porta, vem aqui comigo, fica aqui comigo, eu vou te ensinar, eu vou te abraçar, é momento para isso. Vai ser a vontade de Deus. Por isso que a gente não pode baixar as guardas. É guarda alta o tempo todo, é vendo prudentemente como a gente anda. De forma que a gente aproveite cada oportunidade. Eu e você, desculpa falar isso, meus irmãos, nós estamos envelhecendo. O relógio não está ao nosso favor. As oportunidades, marido, que você teve com a sua esposa até ontem já foram. Sabe, quando é aniversário assim, acorda e você não falou na primeira oportunidade assim, parabéns. Não volta mais, aí é só o próximo ano para você corrigir isso aí, meu irmão. Porque tem coisas que é só assim, é aquele momento. É isso que os gregos vão chamar de kairos, né, Alexandre? É aquele momento exato, é aquela oportunidade, é aquele tempo preciso. Meu clamor para vocês nessa semana e ao longo desse mês e da nossa vida é que possamos nos render ao Senhor dizendo, Senhor, não quero desperdiçar nenhuma oportunidade com a minha família. Eu não quero que meus lábios deixem de te adorar, eu não quero que meu coração se torne ingrato, eu não quero que a insujeição marque a minha vida. Eu não quero me embriagar ou me ser levado por qualquer coisa que não seja o teu Espírito. E a minha oração a sua seja, Senhor, enche-me, enche-me, enche-me. Não importa se você está na condição de filho, você precisa ser cheio do Espírito para ser canal de bênção para os seus pais. Eu tenho uma função de filho ainda perante os meus pais, não posso esquecer disso. Tenho que ser cheio do Espírito para frutificar lá na vida deles. Não importa se seu pai está aqui nos Estados Unidos ou não. Com certeza você tem uma gama de pessoas que te cercam. E você tem oportunidade perante todas elas. Aproveite cada oportunidade. Eu termino com esse pensamento. Deus ministrou. A sua família é a igreja que você mais frequenta. É a igreja que você não falta no domingo. Aqui você falta no domingo, o pastor fica triste. Os irmãos sentem sua falta.
Só que em casa você nunca vai ser um membro inativo. Em casa você nunca vai ser um membro passivo. Em casa você é líder, em casa você é ministro de louvor, em casa você é pastor, em casa você é professor da escola, em casa você serve a ceia, em casa é você. É você, sou eu. Em casa começa em mim, em casa começa em você. Para que a nossa casa possa, a partir de nós, receber o transbordar do Espírito na nossa vida. Para que a nossa família seja cheia do Espírito Santo de Deus. Para que a nossa família seja cheia da plenitude de Deus. Não existe passividade em casa. Em casa você está sempre ativo. Ou você está construindo algo espiritual, ou você está destruindo algo espiritual. É isso. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu amo cada um de vocês. Essa igreja vai estar orando esse mês todo pela família de vocês. Vocês não estão sozinhos. Sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.